uma pequena conferência a respeito à Igreja Católica, a situação atual da Igreja, o que ocorreu com a Igreja, e uma conclusão espiritual, o reflexo da Igreja Católica nas nossas vidas, como isso reflete nas nossas vidas. Bem, em primeiro lugar, é um feito histórico que nosso Senhor Jesus Cristo é o fundador da Igreja. Qualquer historiador, por mais laico que seja, chega à conclusão histórica de que nosso Senhor Jesus Cristo é o fundador dessa sociedade visível, que tem uma base fixa, que são as crenças, ou seja, o depósito da fé, Sagradas Escrituras e tradição, uma unidade de culto, um culto uniforme, e o culto, os sacramentos, a missa, as orações oficiais, o breviário, por exemplo. E a terceira parte dessa base fixa da Igreja, a hierarquia. Respeito às verdades que nós devemos crer para participar da fé católica e também respeito ao culto, existe uma coisa que os vincula, que é a autoridade, que é a hierarquia da Igreja. Tá? Porque o que nos dá a pauta de que algo é verdadeiro ou não, e o que nos dá a pauta de que tal ou qual oração agrada a Deus é a autoridade da Igreja, que nos diz isso é verdade, isso não, ou isso agrada a Deus e isso não. Então, a base desse começo dessa conferência, vamos falar um pouco da autoridade da Igreja, que está de mão dadas com a próxima parte dessa pequena conferência, que é o estado atual da Igreja. Pois bem, de onde vem a autoridade da Igreja? Nosso Senhor Jesus Cristo deu autoridade à Igreja quando disse: quem vos ouve, me escuta. Nosso Senhor Jesus Cristo fundou a sua Igreja sobre aquela pedra chamada Pedro, correto? E a Igreja tem os seus atributos, que é a autoridade, a infalibilidade e a indefectibilidade. A autoridade, ou seja, a autoridade mesma de Deus. A Igreja faz as vezes de Deus sobre a terra. Nós somos uma sociedade visível, portanto, necessitamos uma autoridade que nos governe. Tanta foi a atenção de nosso Senhor Jesus Cristo para conosco, que Ele deu à autoridade máxima da Igreja o dom magnífico da infalibilidade. De forma tal que se eu fechar os olhos e escutar o que diz o Papa, eu posso caminhar de olhos fechados que chegarei até a bem-aventurança eterna. E a indefectibilidade da Igreja é aquele atributo que dispõe que todas as moções, já sejam espirituais, já sejam temporais da Igreja, jamais podem se transformar numa coisa que possa nos danificar. Houve mudanças na Igreja, sim, obviamente, mas já vamos falar o que é a mudança essencial e uma mudança acidental numa sociedade qualquer. No caso, a sociedade espiritual, que é a Igreja Católica Apostólica Romana. Muito bem. A base da nossa segurança, a base da nossa certeza da fé é efetivamente a infalibilidade papal. Porque por meio desse grande dom que tem o Santo Padre, nós podemos confiar abertamente de que ele nunca nos ensinará algo que está errado. Obviamente estamos falando daquelas coisas que se referem à religião. Fé, costumes e moral. Costumes e disciplinas. São coisas que compete ao Papa ensinar, verdade? O Papa pode se equivocar numa conta matemática, porque isso não é o fim pelo qual ele trabalha. Senão, ele jamais se equivocará quando esteja cumprindo a função de pastor universal da Igreja. Jamais. Porque precisamente esse é o fim da oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, rezarei para que a sua fé não desfaleça. Negar a infalibilidade papal é afirmar
que a oração de Cristo não foi efetiva, o que é uma grande piedade. Há quem diga que o Papa somente é infalível quando define um dogma, porque isso é um mau entendimento da expressão ex cátedra. A expressão ex cátedra, quando o Papa fala ex cátedra, quer dizer quando ele atua como pastor universal da Igreja, mas sem precisar referir a toda a Igreja. Por exemplo, o compêndio de Denzinger, ele tem vários documentos onde o Papa se dirige a uma pessoa particular, uma pessoa, um bispo, ou um pároco, ou uma pessoa qualquer. E esse ensinamento que ele dá está dentro do compêndio magistério da Igreja, codificado por Denzinger. Ou seja, fica bem claro nas seguintes palavras do Papa Pio XII, na sua encíclica Humani Generis, de 1950, falando precisamente das encíclicas. O título do parágrafo é O Magistério da Igreja e as Encíclicas. O Papa diz o seguinte: se os sumos pontífices, em suas constituições, propositalmente pronunciam uma sentença em matéria disputada, é evidente que, segundo a intenção e vontade dos mesmos pontífices, essa questão não pode se ter mais como livre de discussão entre os teólogos. Fim da nota. Estamos falando de uma encíclica, não é uma definição dogmática. O Papa pode se pronunciar de várias maneiras diferentes, promulgando um cânon, ou por uma bula, ou por uma encíclica, mas enquanto ele está cumprindo a função de pastor das nossas almas, ele jamais poderá se equivocar. Não somente quando ele promove um dogma. Se o Papa pudesse se equivocar, vamos supor que o Papa pudesse se equivocar fora da ocasião da proclamação de um dogma. Por exemplo, se o Papa pudesse dizer algo errado numa encíclica. Humanamente falando, é impossível ter conhecimento de todas as encíclicas que todos os papas fizeram. Humanamente falando, é impossível saber todas as disposições dogmáticas, doutrinais, morais que todos os papas deram. Se o Papa pudesse se equivocar fora da definição dogmática, todos nós teríamos a obrigação de saber se, por exemplo, São Pio X não se equivocou em alguma das suas encíclicas, ou que Pio IX não se equivocou antes do Concílio Vaticano, o primeiro e único. Teríamos a obrigação gravíssima de analisar todos os documentos do Papa, fora as definições dogmáticas, para saber se ele estava correto ou não. Isso é um trabalho impossível. Impossível. E além disso... fiscalizar, né, o Papa. Exatamente. Além disso, retrairíamos a infalibilidade dele e retribuiríamos a nós. Então, o Papa é infalível. E essa, precisamente, é a base da nossa posição sedevacantista. Dando fé a isso que eu acabo de dizer, eu vou trazer 3 citas. A primeira, um cânon dogmático do Concílio Vaticano sobre a infalibilidade. Cito: se alguém afirmar que o Romano Pontífice tem apenas um ofício de inspeção ou direção, mas não o poder total e supremo de jurisdição sobre a Igreja Universal, não somente naquelas coisas que pertencem à fé e moral, mas também àquelas que referem-se à disciplina e ao governo da Igreja estendida por todo o mundo, ou que ele possui nada mais que a parte maior de importância, mas não a plenitude desse supremo poder, ou que este seu poder não é ordinário e imediato, nem recai sobre todas as igrejas como um todo e também individualmente sobre os pastores fiéis da igreja de igual forma, seja anatematizado. Ou seja, a função do Papa não é somente definir dogmas. Uma delas é essa,
mas é guiar as nossas almas infalivelmente para a bem-aventurança eterna. A encíclica Sapientia Christianae do Papa Leão XIII, 10 de janeiro de 1890. Pois bem, sobre ambas coisas, ou seja, que deve-se crer e o que deve-se obrar, como temos dito, a Igreja prescreve, por direito divino, e na Igreja o Sumo Pontífice, por virtude da autoridade, deve poder julgar o que se contém nos ensinamentos divinos, qual doutrina concorda com os mesmos e qual se afasta deles. Do mesmo modo, mostrar o que é bom e o que é mal, o que é necessário fazer ou evitar para conseguir a salvação, pois de outra forma não seria para os homens intérprete fiel dos ensinamentos de Deus, nem guia seguro do caminho da vida. Ultimamente, a encíclica Satis Cognitum, também de Leão XIII, cita do Evangelho: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Esta expressão figurada, ligar e desligar, significa o poder de estabelecer e de julgar e castigar. E Jesus Cristo afirma que esse poder terá tanta extensão e eficácia que todos os decretos dados por Pedro serão confirmados por Deus. Este poder é, pois, supremo e totalmente independente, porque não há sobre a terra outro poder superior ao seu, e abrange a toda a Igreja e a tudo quanto está confiado a ela. Portanto, se nós fechamos os olhos e escutamos o que diz o Papa, podemos caminhar seguramente de olhos fechados, porque ele nos levará à felicidade eterna. Mas o que acontece? Antes, no começo dessa crise da Igreja, muitos pensaram: o Papa caiu em heresia, logo estamos em sede vacante. Como eu acabo de provar, não é esse o raciocínio, senão João 23 e companhia, melhor dito, Roncalli e companhia, caíram em heresia, logo jamais foram papas. Logo jamais foram papas. Aí nós entramos na situação atual da Igreja, que aqui convém explicar o que eu já tinha dito no começo, a respeito das mudanças dentro da Igreja. É verdade, houve muitas mudanças dentro da Igreja. O mesmo magnífico Concílio de Trento implementou várias coisas novas na Igreja Católica. Uma delas, a codificação da Santa Missa, que antes se usavam ritos diferentes. De feito, a missa tridentina vem daí. Tridentino é quem nasce em Trento, na cidade do norte da Itália. Mas o que acontece? Existe uma grande diferença entre uma mudança essencial e uma mudança acidental. A essência de uma coisa responde àquela pergunta: o que é isso? O acidente de uma coisa responde à pergunta: como é isso? Por exemplo, se eu tenho um papel na mão. O que é um papel? E como é? Branco sem pauta. Se eu pintar esse papel de vermelho, o que acontece? Continuará sendo um papel, continuará mantendo a sua essência de papel. Mas o acidente, a pergunta, como é isso? O acidente muda. Já não é um papel branco sem pauta, senão um papel vermelho sem pauta. Agora, se eu queimar esse papel, o que acontece? Se eu queimar até ele se transformar em cinzas, aí há uma mudança da substância da coisa. Eu queimei aquilo e a transformei em uma coisa totalmente diferente do que era. Cinza não é papel. E o papel não é cinza. Já está a resposta àquela pergunta, o que é isso? Já é diferente. Era papel, agora é cinza. Isso foi precisamente o que aconteceu na Igreja no Concílio Vaticano II. No Conciliábulo Vaticano II, que foi um falso concílio. Eles transformaram uma igreja, criaram uma nova igreja. Não foi uma mudança puramente
acidental na igreja, senão que mudaram a essência da igreja, que, como eu acabo de dizer, qual é a base da igreja? O que eu acabo de dizer para vocês, as verdades que acreditar, o culto a seguir e a hierarquia. Verdade? Verdades novas dentro da igreja, ecumenismo, a liberdade religiosa. Duas coisas, por exemplo, condenadas na Mirari Vos, de Gregório XVI, na Quanta Cura e Sílabus, de Pio IX, na Immortale Dei, de Leão XIII, etc. Coisas já definidas e condenadas pela igreja. O falso ecumenismo e a liberdade religiosa. Obviamente a verdade não pode mudar. A verdade não pode mudar. 2 mais 2 será 4 até o final dos tempos. Jamais será 5. Por exemplo, o dogma da Imaculada Conceição. Nossa Senhora não passou a ser imaculada depois da definição dogmática. Sempre foi. João Danza Scotto foi quem explicou a Imaculada Conceição e logo o Papa Pio IX definiu aquilo logo. Há um período muito longo de séculos, mas com a base dos argumentos de João Danza Scotto, um franciscano, o dogma da Imaculada Conceição é aprovado. O mesmo aconteceu no dogma da infalibilidade papal, que ocorreu no Concílio Vaticano I. Tinham 2 grupos de bispos discutindo para chegar à conclusão. Aqueles que estavam a favor e aqueles que estavam contra. Era uma questão discutida ainda. Não era verdade e passou a ser mentira, nem era mentira e passou a ser verdade. Não é uma mudança que se contradiz. Uma coisa é ser diferente, outra coisa é ser contraditória. As doutrinas do Vaticano II contradizem o que foi dito anteriormente. Ou seja, são outra coisa, se transformaram numa coisa diferente. Logo, não é o que era antes. Entendem a diferença entre a mudança acidental e a mudança essencial? No Vaticano II, por exemplo, eles mudaram, em 1968, a consagração de bispos, fazendo-a muito similar à consagração de bispos dos anglicanos, que foi condenada por Leão XIII. Logo, houve uma mudança essencial naquele sacramento por meio do qual se consagra bispos. Logo, aquele sacramento é inválido. Imaginemos, se a igreja, a falsa igreja católica, a igreja modernista, mudasse a fórmula do batismo e dissesse, a partir de amanhã se batiza, eu te batizo em nome de Cristo. Há uma mudança essencial no sacramento. Porque qual é a essência do sacramento do batismo? A fórmula, eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, e a matéria, que é a água. Essa é a essência do batismo. Eles não fizeram isso com o batismo, mas sim fizeram com, por exemplo, a ordenação sacerdotal, a consagração de bispos. Se o bispo é inválido, obviamente o sacerdote ordenado por ele é inválido, obviamente a missa que ele reza é inválida. E aí entramos na missa nova, que nós já sabemos perfeitíssimamente que é algo ímpio, que é algo acatólico, que 6 pastores protestantes foram chamados para formular aquela aberração conhecida como Novus Ordo Missae. Todas essas coisas que nós já sabemos nesse meio, é bom aquele que está assistindo esse vídeo saber também que a missa nova ela é inválida porque não é uma missa com uma mudança acidental, senão que se transformou em outra coisa. Não tem sentido de sacrifício. Exteriormente é mais uma festa que um sacrifício, efetivamente. Pois bem, então a base do nosso argumento sede vacantista, nós somos católicos apostólicos romanos numa posição onde o Papa faleceu em 1958 e ainda não foi eleito outro. Estamos numa etapa de sede vacantismo. Essa não é a nossa religião, entendem? Isso que tem que se formar na nossa mente. Nossa religião não é o sede vacantismo, é simplesmente o estado em que nos encontramos e como nós devemos nos regir. Por exemplo,
as missas da Fraternidade São Pio X, as missas Unacum, a missa é válida? Sim, a missa é válida. Os sacerdotes são válidos, obviamente, porque a missa é válida. Eles rezam a missa no rito tridentino, no rito, alguns já com a missa da transição de João 23, mas há outros que realmente rezam a missa tal qual eu a rezo, e a missa tridentina tradicional, sem nenhuma mudança, sem embargo, nomeando a essas aberrações que ocuparam o trono de Pedro fraudatoriamente. Qual é a inconveniência dessa missa? Se o padre dissesse na missa, unidos com Satanás, seria a mesma coisa que dizer hoje, unidos com Francisco. Porque se eu estou com alguém, eu estou com aqueles que estão com ele. Francisco reza com a Pachamama, reza com Buda, reza com Alá, reza com os judeus. Portanto, eu numa missa Unacum, eu estou em comunhão com aqueles que estão em comunhão com Francisco. Entendem? Existe uma teoria que diz de fazer uma restrição mental. Quando o sacerdote termina a oblata, vira ao povo e diz, orate fratres, ele está dizendo, rezai irmãos, para que o sacrifício meu e vosso seja aceito por Deus Pai. Ou seja, inclui aquelas pessoas no sacrifício que ele vai oferecer em união com quem está unido com Satanás. E essa é uma das explicações. Outra explicação mais prática se eu faço uma restrição mental para não entrar em comunhão com um falso Deus, por que motivo os primeiros mártires da igreja não queimaram incenso aos ídolos fazendo uma restrição mental? Era muito mais fácil. Não precisava padecer um suplício tão doloroso, fazia uma restrição mental e jogava o incenso e saía livre. Sem embargo, não fizeram isso. A mentalidade católica foi outra. Manter firme a verdade. Há quem diz também, mas não é bom assistir à missa? Obviamente é bom assistir à missa, o sacrifício redentor de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas a missa negra também é válida? O que é a missa negra? É a consagração de pão e vinho pelo fim de cometer um sacrilégio contra Nosso Senhor Jesus Cristo, exatamente, profanar ao Nosso Senhor Jesus Cristo presente na Eucaristia. Mas a missa é válida. A consagração é válida. A essência da missa é a consagração. Então vem um sacerdote válido e consagra, aquela consagração é válida. Então eu vou na missa negra porque é válida. A validez da missa não supõe a permissão para assisti-la. Porque, por exemplo, os cismáticos gregos têm os sacramentos válidos. Sem embargo, a igreja proíbe assistir à missa dos ortodoxos. Não se pode, e os sacramentos são válidos. Entendem? São válidos e mais ilícitos. Ilícitos, exatamente. Precisamente pela proibição da igreja, são ilícitos, mas são válidos. Com essa linha de raciocínio, dizer, eu vou na missa mesmo que seja ilícita, para que a igreja então deu tantas proibições às missas dos ortodoxos, que são válidas? Para que os mártires morreram, né? Exatamente. Portanto, a missa Unacum, devida à união com uma falsa deidade, porque rezar com Bergoglio é rezar com quem ele reza, é uma coisa grandissimamente ilícita. Ou, enfim, uma das coisas que nós, na nossa Fundação Mater Dei, a gente insiste muito é que a doutrina que nós professamos tenha reflexo nas nossas vidas. Existe uma analogia muito boa. No Antigo Testamento, conta-se a história do povo, quando o povo judeu saiu da escravidão do Egito, foi guiado por Moisés, e logo da morte de Moisés, quem guiou o povo judeu foi Josué, verdade? Josué guiou o povo judeu até a terra prometida,
passando pelo Rio Jordão, onde se provocou um milagre parecido ao que tinha acontecido no Mar Morto. As águas se abriram, verdade? Mar Vermelho, perdão. Um feito interessante nesse passo do Rio Jordão é que nós temos a representação do Antigo e Novo Testamento em Moisés e Josué. O nome de Josué significa Jesus, que é quem nos guia à pátria celeste. Josué guiando ao povo hebreu à terra prometida. Um detalhe muito interessante também é, como diz o bispo Monsenhor Straubinger, a época onde eles cruzaram o Rio Jordão era primavera, onde as águas do Rio Jordão eram muito caudosas e chegava até 3 ou 4 quilômetros de largura. Era um passo muito difícil. E como aconteceu o milagre? Qual o objeto que Deus utilizou para provocar esse milagre da divisão das águas? A Arca da Aliança, que é o que continha, dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas da lei. Quando os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança pisaram as águas do Rio Jordão, se abriram as águas e o povo passou pelas águas crescidas do Rio Jordão. A analogia é, nosso Senhor Jesus Cristo quer que nós cheguemos à pátria celeste, mas somente podemos chegar passando por esse mundo de maldades crescidas, representada no Rio Jordão. O que é que nos abre a passagem para chegar na pátria celeste? A nova Arca da Aliança, que é a Santa Igreja Católica. Que tem dentro da Santa Igreja Católica uma frase essencial de nosso Senhor Jesus Cristo: quem me ama, cumpre os meus mandamentos. Não pode chegar à pátria celeste aquele que desconhece ou não cumpre os mandamentos, que não observa os mandamentos. Então, a nossa convicção religiosa tem que brotar nas nossas obras, porque por algo disse nosso Senhor Jesus Cristo: vós sois a luz do mundo. Por quê? Não porque nós possuímos a luz, senão que não possuímos a verdade, nos aderimos a ela. E temos o dever e o direito de comunicar a verdade sempre quando for possível. Mas existe um ditado que diz assim: a palavra ensina, os exemplos arrastam. Vale muito mais uma boa ação continuada de uma boa palavra que somente a boa palavra. Porque senão é hipocrisia. Imaginem, um padre que pregasse muito bem o sermão, mas não o praticasse. Vai converter a quem? As pessoas vão dizer, prega muito bem, mas a pena é que não pratica o que prega. Essa graça de enxergar o estado da Igreja Católica hoje tem que se refletir nas nossas vidas. As pessoas têm que ver a luz de Jesus Cristo na nossa atuação. Entendem? Eu, às vezes, faço a comparação. Nós combatemos os modernistas, verdade? Queremos a destruição deles porque eles querem a destruição de Cristo. A destruição das suas doutrinas, a destruição do seu império. A maneira de que os modernistas ganham as pessoas é pela contradição. O modernista diz que uma coisa é boa e má ao mesmo tempo. Então o que acontece? Agrada quem pensa que é bom e agrada quem pensa que é mal. Então se contradiz. Então, se nós combatemos o modernismo, não cometamos o mesmo erro que eles cometem, de contradizer a nossa crença com o nosso obrar. Alguma pergunta? Concluímos com uma Ave Maria? Ave Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.